Você já experimentou um silêncio, um vazio tão profundo dentro de você, mesmo cantando, lendo a Bíblia, orando, servindo, e perceber que por mais que você esforça, por mais que você tenta fazer todas as coisas, por mais que você esteja cercado de família, de amigo, de irmão, mas você percebe que há um silêncio governando a sua vida. Parece que o céu fechou para você e a sensação que você tem é que você está sozinho. Um vazio profundo que toma conta da gente e a gente muitas vezes sente aquela agonia, sente desconectado de nós e de todos. Você já passou por essa experiência? Hoje é sobre isso que eu quero te ajudar a entender como lidar com o silêncio de Deus. A verdade é que isso vai chegar na nossa jornada e na nossa caminhada. Haverá momento na sua vida em que você ora, você lê a palavra, você ajoelha, você grita e tudo parece parar. Você sente que por mais que você busca, por mais que você tente, por mais que você se esforça, o céu permanece silêncio. E nessa hora, a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer aparece: Deus, aonde o Senhor está? E nessa hora, muitas pessoas, por não entenderem como atravessar esse momento, começam a fazer uma investigação. Se há algum pecado na minha vida, se há alguma promessa que eu fiz que eu não cumpri, se há alguma coisa errada que nós fizemos. E sim, eu quero que você entenda que Deus ele está bem presente, mas nesse momento Deus está te ensinando a desenvolver uma fé que não depende de sinais. Esse momento Deus permite na sua vida para te treinar para viver por convicção e não por sensação. E aqui eu quero trazer para você uma verdade que é dura, mas ela é linda. O silêncio de Deus não é punição e muitas vezes não tem nada a ver com o pecado que você cometeu ou com alguma coisa errada que você tenha feito. É um processo espiritual comum, natural, que todo servo de Deus, maduro ou que está no processo de amadurecimento, enfrenta. E Deus permite que passamos por esse momento. O grande problema é que ninguém nos ensinou como passar por esse momento. E quando esse silêncio normalmente chega, algumas pessoas sentem que são ignorados, sentem rejeitados, começa a se fazer de vitimista, entra em depressão, vive ansioso e muitos desistem, muitos param de prosseguir na sua jornada. Eu quero ler com você, para esta reflexão, Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios capítulo 6, ele fala sobre batalha espiritual e ele nos apresenta a armadura de Deus e ele fala exatamente por que devemos usar a armadura de Deus. Eu quero ler com você apenas o versículo 13. Ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Observa, o dia mau, aquele dia em que tudo parece não estar a funcionar, aquele dia em que parece que a casa caiu, aquele dia em que o bicho vai pegar, ele vai chegar. E graças a Deus, porque está escrito na Bíblia que o dia mau vai chegar. Observa, a orientação da palavra de Deus é: havendo feito tudo, fica firme. Ou seja, fique descansado. Se você está em comunhão com Deus, se você está fazendo o que tem que ser feito, não se deixe abalar pelas suas sensações, pelas suas emoções. Não espere novo sinal do céu. Não. Apenas fique tranquilo, porque isso é normal. Chegou o dia mau, não precisa desesperar. Eu quero te apresentar 3 princípios que vão sustentar a sua vida, a sua jornada, nesse momento do silêncio, e também 3 estratégias que eu desenvolvi, que eu uso quando eu estou enfrentando esse deserto espiritual, esse momento tão sombrio que tem destruído a vida de muitas pessoas em todas as áreas, A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que o silêncio de Deus não significa ausência ou
inação de Deus. Pelo contrário, o silêncio de Deus significa a preparação de Deus. Eu quero trazer para você três personagens, três exemplos na Bíblia. Nós vemos que foram nesse momento do dia mau, dia difícil, em que eles experimentaram mais a grandeza de Deus, em que eles deram um pulo maior na sua fé. Lembra da Ana, a mulher de Elcana, uma mulher estéril, não tinha filho, ela vivia amargurada, porque ela orava durante anos e parecia que não havia nenhum sinal do céu em favor dela. Mas foi nesse silêncio em que Ana experimentou o poder de Deus se manifestando na vida dela, permitindo que ela tornasse fértil e tivesse um filho, e mais do que isso, o filho da Ana, ele marcou a história da nação de Israel, o profeta Samuel. Um outro personagem brilhante na Bíblia, Moisés. Moisés estava ali no Egito, cercado de muita gente e de todo o recurso que ele podia disputar, mas ali parece que ele não tinha uma comunicação, ele não tinha uma intimidade, ele não tinha uma experiência real com Deus. Mas foi no deserto que Moisés teve uma experiência pessoal, real, e aprendeu a confiar e a depender de Deus. Foi no deserto que Moisés conhece Deus por experiência pessoal, pela sua própria experiência, não pelo que ele ouviu, mas pelo relacionamento pessoal entre ele e Deus. E um dos milagres mais incríveis realizados por Jesus no Novo Testamento acontece exatamente num período de silêncio. A família de Lázaro manda chamar Jesus porque Lázaro está doente e muito mal. Jesus não vem para falar nada, ele fica distante. Lázaro morre, é sepultado, já está em estado de degradação, e foi exatamente no silêncio em que Jesus chama Lázaro de túmulo. Lázaro ouviu Deus quando ele ainda estava morto, quando não havia mais esperança para Lázaro nem para a sua família. E nesse primeiro ponto eu quero te ajudar a discernir a realidade que nós vivemos. Existe o mundo natural, o mundo visível, o mundo real. E é o mundo em que você e eu vivemos. Esse mundo físico que nós vemos, que nós interagimos, que nós temos todos os recursos para viver. Esse mundo nós chamamos de mundo natural, do mundo real, do mundo físico, do mundo palpável, do mundo tangível. Mas existe um outro mundo, uma outra realidade, que é o mundo invisível, o mundo espiritual, o mundo onde Deus, os anjos, trabalham em nosso favor. Então preste atenção, quando no mundo real as coisas não estão funcionando, existe uma ação divina dobrada no céu em nosso favor. Quando nós estamos passando por um momento de silêncio aqui, Deus está trabalhando no invisível, no silêncio, em nosso favor. Então, entenda, o silêncio de Deus é um treinamento, onde Deus está trabalhando para que os nossos sentidos espiritual, emocional, esteja mais apurado para perceber Deus, para viver em obediência e em convicção na promessa de Deus, e para que nós não entremos em frustração, em ansiedade, em depressão e desistir do processo de Deus na nossa vida. A segunda coisa que eu quero trazer para você é que a fé que é sustentada pela palavra, pela promessa de Deus, ela permanece de pé diante de qualquer situação. Segunda coisa, Deus permite esse silêncio para testar a nossa convicção, a nossa fé na palavra, na promessa dele, daquilo que ele já falou para nós. Isso aqui é importante que você entenda. Deus não vai trazer uma nova revelação e você não precisa de uma nova revelação. Você precisa permanecer no que Deus já trouxe para você como convicção, no que Deus já falou para você. Permanecer nas promessas, permanecer na palavra de Deus. A fé real, ela não exige explicação. A fé real, ela segue obediente mesmo diante de falta de sinal, mesmo diante do silêncio, porque ela tem a promessa de que eis que estou convosco todos os dias até a consumação
dos séculos. O terceiro princípio muito importante, você precisa entender que permanecer no silêncio é uma linguagem dos maduros. As pessoas imaturas, elas desistem no processo. Elas não respondem o processo de Deus. Elas se abalam, elas se frustram, elas se tornam vítimas e elas param de prosseguir. Mas os maduros permanecem no campo da batalha, mesmo diante do silêncio, porque eles têm convicção de que Deus nunca, absolutamente nunca, o abandonará. Pelo contrário, Deus está cuidando dele, mesmo quando ele não está compreendendo o que está acontecendo. Então, os maduros não desistem. Os maduros entendem que ele está sendo forjado. Eu quero apresentar a minha estratégia pessoal para te ajudar a vencer o silêncio de Deus. Primeira coisa que eu faço quando eu estou vivendo aquele momento, eu leio a promessa de Deus em voz alta, para eu mesmo ouvir. Então, quando você se sentir sozinho, leia a Bíblia de forma audível. Escolhe aquela promessa que sempre que você lê, você percebe algo diferente acontecendo. Então, leia a promessa de Deus e reafirma essa promessa para você. Segunda coisa que você precisa fazer naquele momento, preste atenção se Deus vai trazer na sua mente alguém. Deus pode trazer alguém na sua mente. Ligue para aquela pessoa e naquele momento fale para ela: eu quero orar por você, eu quero saber como você está. Continue servindo, porque Deus vai te usar naquele momento de uma forma incrível. Essa é a estratégia que eu uso, é ouvir louvor que, sabe, aqueles louvores que quando você ouve, te emociona, te toca. Então, ouça aquele louvor e cante aquele louvor para você. Por fim, eu quero trazer aquele exercício importante que nós fazemos para fixar tudo aquilo que nós estamos aprendendo. A primeira coisa, eu quero que você agora anote para você ou reflita qual a promessa de Deus na sua vida. Você percebe que parece demorada. Alguma coisa que você está esperando, que você está orando, você percebe que está demorando. Então escreva isso num papel, marque essa data e agora fale com Deus acerca disso. Fale com Deus: Senhor, eu tenho clamado por isso e eu não estou entendendo por que essa demora, eu não sei o que, mas eu quero pedir que o Senhor me perdoe, porque eu quero confiar que o Senhor está cuidando dessa situação. Descanse. E a segunda coisa, pense qual a palavra, qual promessa você precisa crer nesse momento, mesmo sem sinal. Se calhar você está desanimado, mas que palavra você precisa crer? Você precisa voltar a acreditar. Tem alguma coisa ali, tem algum sonho, tem algum desejo, tem alguma vontade, tem algum plano que você acredita tanto, entende? Então, nesse momento, eu quero que você traz isso. Volte a acreditar, volte a confiar, continue caminhando. Compartilhe essa mensagem com alguém que possa estar passando por esse momento, enfrentando o silêncio de Deus. E comente aqui como foi para você. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. E eu te espero na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Obrigado por permanecer até o fim.